Olá, meu irmão, minha irmã. Então, nesse 13º dia, meditamos um pouco mais sobre as benditas almas do purgatório e nos comprometemos a rezar por elas. Hoje, nossa meditação será sobre o tema Almas Abandonadas. Iniciemos com a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês de novembro, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 13º dia, as almas abandonadas por seus amigos. Considere que no purgatório existem almas totalmente negligenciadas, nas quais ninguém está interessado e que sofrem sem consolação. A Igreja, é verdade, não esquece nenhum de seus filhos, pois esses têm o direito, como os demais, às orações que esta terna mãe dirige todos os dias ao Senhor em favor dos falecidos. Mas, além dessas orações comuns, não lhes chega da terra nenhum socorro particular. Elas são abandonadas por seus amigos que lhes prometeram e juraram um carinho eterno. Mas, como esse afeto era puramente humano e muitas vezes egoísta, desapareceu com o último tocar dos sinos. Entenda, né? Um carinho puramente humano, aqui a gente está falando de sentimentos e não na verdade. Até mesmo quando Deus ele fala, né? O verdadeiro adorador me adorará em espírito e em verdade. Isso é verdadeiramente nós não nos deixarmos mover por nossas paixões, pelos nossos apetites sensíveis, pela nossa sensibilidade ou sentimentos. É verdadeiramente nós nos decidirmos por Jesus, porque o conhecemos todos os dias através da sua palavra e convivemos com ele, amamos ele. E aí sim nós conseguiremos adorar a Deus por quem ele é e não pelo impulso do nosso sentimento que passa. Né? Por isso mesmo muitos ainda têm um caminho inicial de fé e logo abandonam, porque foi movido pelo sentimento e Deus nos dá muitas consolações através dos nossos sentidos, principalmente no início, e muitas vezes a gente abandona. E principalmente se a nossa amizade, se o nosso amor é muito sentimental, quando essa pessoa falece, logo a gente esquece dela, né? E não se esforça em continuar amando-a com as nossas intenções, lembrando delas, e muitas vezes nem no dia de finados a gente lembra, né? Então, que nós possamos fazer um exame da nossa consciência. Quais são aqueles amigos que de fato nos fizeram bem e muitas vezes nós já esquecemos deles após a sua morte, né? Sempre é tempo e eles esperam ardentemente, constantemente pela nossa oração. Que a aflição cada vez maior é causada a esses pobres prisioneiros. Ouça essas justas censuras que eles dirigem àqueles que esqueceram os deveres da amizade. Então, olha o que essas almas dizem para nós. Tenha piedade de nós, pelo menos você que é nosso amigo, nós que lhe demos tantos sinais de nossa afeição e devoção, a você que nos amou tanto. Você prometeu na nossa última hora, dizendo a Deus que nunca nos esqueceria, e você não pensa mais em nós, nenhuma oração, nenhuma esmola, nenhuma lágrima, nenhum suspiro. Por estarmos longe dos olhos, você nos baniu do seu coração. Ó inconstância das afeições humanas que desaparecem, de acordo com o tempo e os interesses. Será que essas censuras não lhe dizem respeito? Será mesmo que uma alma do purgatório, será que ela não está dizendo isso para nós hoje? Amigos, parentes, não sei, pessoas que estivemos mais próximas nesta vida, nessa caminhada, que já faleceram, né? Será que elas não estão gritando a nossa ajuda? Então, que possamos ter essa consciência, né? Você às vezes pensa nos amigos de sua infância, de sua juventude, que a morte levou? Esses queridos mortos, nós os esquecemos cedo demais, disse São Francisco de Sales. E, no entanto, eles nos amavam muito durante suas vidas. Tenhamos, portanto, medo de sermos nós também negligenciados, pois está escrito que aquele que esquece será esquecido. Imagina nós no lugarmos dessas benditas almas.
Se Deus permitir com a sua misericórdia, né, que os nossos pecados não nos levem para o inferno, mas confiando na misericórdia e no perdão de Deus, ainda um dia talvez estivermos ali no purgatório, que nós consigamos verdadeiramente intercessores aqui na terra. Que nós possamos conseguir, e desde já possamos ser esses intercessores, né? Abandonado pelos pais. Essas pobres almas das quais estamos falando não são só abandonadas pelos amigos, mas também pelos pais, seja porque não existem mais neste mundo, ou porque renunciaram a qualquer sentimento de caridade e reconhecimento. Sim, seu pai, mãe, irmãos, irmãs ou herdeiros os abandonaram. Onde quer que olhem, encontram apenas esquecimento, negligência, o esquecimento de toda uma vida que nenhuma palavra lembra mais, esquecimento do nome que ninguém diz, esquecimento em sua tumba que não recebe visitas nem oração, o esquecimento de seus sofrimentos no além, que ninguém procura aliviar, esquecimento em todos os lugares e sempre, pobres almas. Quem sabe quanto tempo durará a sua dor, sua permanência nesse terrível purgatório, onde não recebe ajuda? Como esse isolamento cruel deve aumentar o sofrimento deles? Eles têm o direito de gritar com o profeta: meus entes queridos se afastaram de mim, e minha família me jogou no esquecimento. Meu pai e minha mãe me abandonaram. Eu me tornei para todos eles como um vaso quebrado, deixado de lado, e no qual ninguém mais pensa. Olha como nós podemos sim fazer um exame de consciência, renovar nosso compromisso, né, para com esse mês, e verdadeiramente nos dedicar àqueles a quais amamos e um dia conviveram conosco. Assim como Jesus, abandonado por todos no jardim do Getsemane, eles também podem dizer: procurei um consolador e não o encontrei. Não pudestes vigiar 1 hora comigo, dizia Jesus, né? Que nós possamos ser esses que vigiam com essas almas, que sofrem, né? Que sofrem com elas. Então, que o nosso compromisso, e o que eu falava no encontro de ontem, é que nosso amor em palavras possa se transformar em amor verdadeiramente em ações, em atos. Ore frequentemente, vá à missa durante a semana pelos mortos mais negligenciados, mesmo aqueles que você não conhece, mas reze, coloque nas intenções, vá à missa, comungue na intenção dessas almas, as mais esquecidas, Senhor, que nossa oração possa verdadeiramente ser generosa, mesmo aqueles que nós nem conhecemos, que possam ser socorridas pela nossa oração, que alegria elas não ficarão tendo aquele bálsamo, aquele consolo que nós podemos dar através da nossa intercessão. Torne-se pai, mãe, irmão, irmã, amigo destas almas. Existe um trabalho mais digno do seu zelo e da sua caridade? Algum dia eles orarão por você, se seus pais e herdeiros o esquecerem e o abandonarem. Então, num exemplo concreto, né, que nós podemos ter, em uma paróquia de campo aconteceu um crime terrível que consternou os corações. Um jovem, endurecido por essas paixões que tornam o coração feroz, teve a crueldade de conspirar o assassinato de sua própria mãe com um homem infame. Esses 2 carrascos a jogaram num poço de água barrenta. A pobre mãe lutou e estendeu os braços aos assassinos. O estrangeiro, com mão bárbara, repeliu a mulher infeliz, que tentava se segurar à borda. Mas o filho, por mais patife que fosse, ao ver sua mãe estendendo os braços que o carregaram, foi dominado pela natureza e sua ferocidade se acalmou. Ele estendeu a mão para removê-la do abismo, mas seu cúmplice a empurrou e a mergulhou na morte. O purgatório é como um lago invisível, onde amigos, parentes, pais nos procuram em busca de ajuda. Talvez tenhamos parte em seu mergulho nessa terrível tortura. E enquanto perseguimos loucamente nossos prazeres, eles sofrem e nos chamam. Não devemos tentar livrá-los, ó almas santas. Seremos sua família, seus amigos, seus salvadores. E um dia vocês também virão em nosso auxílio. Tenhamos esse compromisso, meu irmão, de um exame de consciência. Será mesmo que amamos? Será mesmo que o nosso choro ele gera fruto para aquele a qual amamos? Ou apenas é um choro de amor próprio?
porque eu sofro, porque eu sinto falta, porque eu perdi esse ente querido, e nós choramos. E quem chora, de fato, chora por amor. Mas que o nosso amor, ele verdadeiramente se transforme em benefício para com essas almas, né? Tenhamos essa atitude, então, de confiança em Deus, por essas benditas almas, e mais do que chorarmos por nós, choraremos também e oferecemos muitas orações, muitos atos bons, colocando intenção, e muitas missas também na intenção dessas benditas almas. Rezemos juntos, meu irmão, minha irmã, para concluirmos esse momento. Ó Jesus, abandonado por todos e até pelos seus apóstolos, no jardim do Getsemane, tem piedade de todas as almas santas do purgatório, em particular daquelas que não recebem orações nem consolações dos vivos. Seja o seu consolador, seu libertador, ó Jesus. Chama, enfim, essas crianças abandonadas para o seio de tua família do céu, que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.